queria agradecer ao Paulo, ao professor Vitor, ao professor Renato, pela oportunidade de a gente poder participar dessa banca com pessoas com uma experiência tão grande dentro do meio acadêmico e essa experiência de visão de homem em tecnologia. Eu estou começando na área, né, e a gente está trabalhando bastante com videogame. A ideia um pouco dessa aula é muito discutir uma problemática. Foi um desafio para mim essa aula, porque como o Paulo contou, eu trabalho muito com a intervenção, né? O videogame como ferramenta de intervenção neuropsicológica, o videogame como ferramenta de intervenção social. Mas coincidentemente, e aí tem a ver essa parceria que a gente está criando agora com o professor Bechara, a gente está pensando em começar a trabalhar com avaliação neuropsicológica e videogame. Então, acho que foi um momento propício, a gente começou a desenhar um protocolo de como fazer o videogame virar possivelmente uma ferramenta de avaliação, ao mesmo tempo que essas parcerias estão surgindo, né? Eu acho que esse é um tema meio complicado. Por que a gente ainda não tem videogame para avaliar? Por que a gente ainda não tem essa ferramenta aí? A gente liga o Xbox, a gente liga o PlayStation 3 aí e vamos sair avaliando as pessoas. Por que isso está tão longe ainda? E a ideia é um pouquinho isso, né? Como que a gente vai sair dessa coisa do teste computadorizado que já existe para, por exemplo, o Grande Experimento Cerebral, que é um dos aplicativos hoje que você pode baixar gratuitamente para o teu celular. É um experimento de uma universidade americana que eu vou comentar um pouquinho, que já tem 120 mil coletas de dados, 120 mil sujeitos coletados de dados através de um jogo. Então, é um pouquinho essa ideia que a gente vai caminhando. Falando um pouquinho de tecnologia e avaliação neuropsicológica, por que o videogame, como usar o videogame e as preocupações e os desafios metodológicos que a gente tem que enfrentar. Esse artigo, que para mim é muito importante, do Robert Bilber, é de 2011, mas ele faz um chamado que ele fala: a neuropsicologia tem que avançar para o 3.0. E ele vai dizer que o 3.0 para ele é a soma de tantas informações e acúmulos que deve provocar um shift, uma mudança total no paradigma que a gente pensa na neuropsicologia. Então, todo esse excesso de informação, esse excesso positivo, né, esse acúmulo de informação sobre dados de neuroimagem, sobre o Projeto Genoma, sobre a revolução da saúde, a forma como a gente faz o tratamento de saúde e a ciência da informação, acaba mudando a forma como a gente encara a neuropsicologia e a forma como a gente pode fazer neuropsicologia. O foco meu aqui é falar um pouquinho mais de ciência de informação. Dentro do artigo, ele vai falando que dentro da pauta, da agenda que a gente tem que discutir neuropsicologia, a gente poderia criar grupos operantes para formalização de conceitos e medidas em neuropsicologia. E aí é muito interessante o artigo, porque tem um projeto, se não me engano, chama Projeto Cognição, Cognitive Project, se eu não me engano, .com ou .org, agora eu estou um pouco confuso, mas dá uma olhadinha no paper, que é um lugar, é um repositório de definições, de testes, de métodos em neuropsicologia. Então, por exemplo, ontem eu dei uma entrada lá, tinham 650 verbetes dentro de cognição. 430 testes que estão lá catalogados, e assim vai, né? Então, a primeira questão que ele põe é isso, a segunda é essa ideia, ainda continuando, né, essa questão do colaborativo dentro da neuropsicologia, o que o professor Renato estava falando um pouco, que já não dá mais para a gente falar de ciência hoje sem pensar em colaboração. E a terceira, que eu acho que tem mais a ver com a nossa aula, é como a gente inovar nas formas de avaliação. Se a gente for pensar na parte de testagem e tecnologia, isso já está acontecendo, já é meio que um padrão nosso aqui, né? Então a gente vê o TAVES do professor Paulo Matos, a Torre de Hanoi, o IGT do professor Bechara, e aí vem o Wisconsin. Então tudo isso a gente já tem computadorizado, né? Cada vez mais a gente está usando esse método de avaliação, que é a testagem computadorizada, não apenas, e aí a maioria das pessoas fala, pô, mas é preguiça, é por facilidade, porque já sai o relatório. É engraçado, você vai falar com o neuropsicólogo, ele fala, o bom é que já sai a correção, já sai o relatório e você não precisa nem interpretar. Não, calma aí, né? E isso é uma das coisas boas, mas o grande, acho que o grande boom da testagem computadorizada é que permite avaliar, avaliar construtos
de forma inusitada, né? Então você pode criar uma tela com 100 estímulos onde o paciente tem que buscar. E muitas vezes é mais difícil criar isso no papel. A avaliação é dinâmica, né? Adaptada e interativa. Então, a partir da resposta da pessoa, eu posso mudar o resultado do próprio teste, deixar o teste mais difícil. Então, hoje é a área que eles chamam de testagem adaptativa, teoria de resposta ao item. Então, permite formas diferentes de você avaliar os pacientes. E aí a gente tem já uma gama de testagem, por exemplo, como testes de rastreio psicomotor, testagem, a gente teve uma experiência de avaliar jogadores de videogame com testes de percepção temporal, que seriam extremamente difíceis de criar no papel esses testes, e a precisão do tempo de reação é muito mais fidedigna, vamos dizer assim, né? Mas tem algumas questõezinhas que a gente vai tocar aí. É importante a gente levar em conta que isso é uma área que vem sendo pesquisada há muito tempo. Então, a gente tem dados desde 93 mostrando que, por exemplo, em testes, por exemplo, a bateria vocacional do Exército Americano, né, de aptidão vocacional, mostrando, por exemplo, que em testes de velocidade, uma correlação com testes de papel, né, os testes tradicionais de papel e caneta, de 0,72, uma correlação alta. E testes cognitivos mais complexos, como, por exemplo, de memória, de tomada de decisão, de 0,97. Então, são dados antigos já mostrando um caminho que estava surgindo, né? Pulando assim um pouco de seco para o videogame, né? Por que o videogame? Eu acho que essa é uma questão, não é o foco da aula, dizer por que o videogame pode ser uma ferramenta interessante, mas sim trazer um pouco a discussão, que é um fenômeno, né? Se a gente pensar hoje, talvez uma das atividades mais espraiadas no mundo inteiro de entretenimento, de facilidade, de acesso e de uso diário é o videogame, né? E quando a gente diz videogame, é importante a gente levar em conta que a gente não está falando de console, o Xbox, o PlayStation, a gente está falando daquela jogadinha ficando no carro de carona, ou aquela jogadinha na cozinha enquanto a comida está cozinhando, é a jogadinha do celular, é a jogadinha do Facebook, né? Então isso é considerado o jogar. E aí são dados, assim, alguns extremamente interessantes, né? Então, 192 milhões de jogadores americanos, 116 milhões na América Latina. O primeiro censo de jogadores que saiu aqui no Brasil disseram que 58% dos brasileiros jogam videogame. E é interessante a quantidade, né? Cada vez mais as pessoas jogam mais. Então, tem desde as pessoas que jogam 1, 2 horinhas por dia. Joguei ali o Candy Crush, eu joguei ali o joguinho da corrida lá, que o cara tem que sair correndo, até os jogadores abusadores, que são esses meninos que é em geral associado com esses jogos massivos multiplayers, né? Como World of Warcraft e outros que o cara passa 45 horas construindo uma vida, uma carreira dentro do jogo. Agora, dentro da área de games, um dos grandes pesquisadores, que é o Paul D, ele fala que por que o videogame ele é tão apelativo, vamos dizer assim, e tão interessante de se utilizar? Porque ele é uma máquina eficaz de criar aprendizado, né? Ele vai falar que é eficaz porque tem 3 características dos jogos que são essenciais e são importantes para gerar esse aprendizado. Primeiro é a motivação intrínseca, né? Quando você joga um jogo, você tem toda a sensação de que aquele sucesso que a gente quer ter na vida real, né? Numa partida ali de 2, 3 horas, você tem essas sensações todas. Então, por exemplo, aqui no primeiro quadrinho ali, né, você tem a experiência de aprender uma habilidade. Então, por exemplo, o cara aqui está aprendendo a ser ser minerador. Então, você tem a experiência de ver o seu personagem evoluindo, passando de nível, ganhando pontos. Isso é uma coisa que muitas vezes na vida real a gente demora tanto tempo para ver o sucesso. Para eu estar aqui, quantos anos demorou de estudo e dedicação e tudo mais, né? Enquanto que ali no joguinho, 2, 3 horinhas eu já estou ganhando. Outra coisa é a sensação de autonomia, né? O jogo, muitas vezes, ele é totalmente aberto para você escolher que tipo de habilidade você quer que seu personagem tenha. Então, você tem uma sensação de autonomia muito grande. E, por fim, ele trabalha muito com motivação intrínseca, porque ele permite você jogar em grupo, né? Então, por exemplo, você vê um grupo aqui de, 50 jogadores jogando ao mesmo tempo, fazendo a mesma missão, com o mesmo objetivo, com a mesma ideia. Segundo passo, e eu acho que foi aí que eu comecei a ficar muito interessado em estudar videogame, foi quando eu saquei que o videogame nada mais é do que um monte de mecânicas, um
um monte de bloquinhos de coisas que você tem que... de padrões de comportamento que ele exige de você. Então, quando a gente vê, por exemplo, o Angry Birds, qual que é a grande mecânica? É você conseguir mirar da maneira correta e calcular a precisão, altura, força e tudo mais, para você conseguir acertar o alvo lá, que é matar o porquinho que é maligno, sei lá, rouba o ovinho do passarinho, certo? Então, essa mecânica é a parte psicológica do jogo. Se você muda a mecânica, você muda a habilidade mental ou habilidade perceptual, ou qualquer que seja a habilidade ali comportamental que é requerida. Envolve a forma como o jogador se expressa dentro do jogo e tem a ver com feedback imediato. Isso é outro ponto muito motivador, né? E aí que a gente começa a falar por que o videogame pode ser muito importante na avaliação, principalmente de crianças, né? Tem uma força de motivação muito grande o videogame, né? Com feedback imediato. Então, eu sei se eu estou indo bem, se eu estou indo mal. E eu posso moderar a minha resposta. E, além disso, o jogo trabalha com objetivos claros, eu sei que eu tenho que salvar a princesa, as regras, as proibições que o jogo tem, tipo o xadrez, o cavalo só anda em L e tudo mais, essas proibições me obrigam a pensar estrategicamente, né? Sistema de recompensa muito bem delineado e uma participação voluntária, né? Isso eu acho que é uma coisa muito interessante dentro do videogame. A hora que você quer, se você não for o cara que já passou do prazer e já está como abusador e dependente, você consegue sair a hora que você quer. Bom, tenho que trabalhar, bom, tenho que fazer o que eu tenho que fazer e eu paro de jogar, né? Agora, videogame e psicologia já é uma relação antiga, né? Já está completando bodas de seda. Já tem 41 anos de publicações na área, né? Então, o primeiro paper que a gente tem aí é uma avaliação dos processos cognitivos através de uma simulação computadorizada, é de 72. E é muito interessante nessa grande revisão que o McPherson fez sobre videogame e avaliação, que ele disse que a partir de 94 se mantém uma média de 64 papers por ano, mas essa média já foi estourada sobre cognição, psicologia e videogame. Já foi estourada, por exemplo, só na PubMed, que é um dos buscadores, né? A gente já tem mais de 140 artigos sendo publicados sobre videogame relacionados à cognição. Bom, o videogame ele tem sido utilizado nos mais diversos campos, né? Então, por exemplo, como ferramenta psicoeducativa, esse jogo é um jogo extremamente interessante, foi um jogo criado para sobrepujar, ou a ideia do jogo é ensinar o que é o câncer, né? E aí você assume o papel ativo de um personagem que tem que exterminar as células cancerígenas por todo o corpo. E cada vez que você vai avançando nas fases, você vai conhecendo mais a respeito do câncer. Você vai aprendendo como lidar com o câncer, quais são os reais impactos do câncer, né? Um jogo extremamente elaborado, 3D, ou seja, uma coisa que custou alguns milhares de dólares para ser construído. Isso é um dos exemplos. Para a vida real, por exemplo, a gente tem artigos mostrando que o uso de videogame, principalmente o Nintendo Wii, né? Isso acho que é comum, a gente já está ouvindo bastante isso, que muita gente tem usado o Nintendo Wii como ferramenta de simulação. Então, médicos, esse é um artigo super fresquinho de 2013, mostrando que médicos que treinaram durante 4 semanas o uso do Nintendo Wii tiveram melhor desempenho em cirurgias laparoscópicas, né? Qualidade de vida. Então, o Dance Dance Revolution, que é aquele joguinho de dança que a gente via os moleques meio... Não sei, eu lembro da minha época que eu ia pro fliperama, tinha aqueles meninos que ficavam dançando que nem uns alucinados, eles se seguram num negócio para poder bater com o pé e tal, não sei o quê. E o Dance Dance Revolution talvez é um dos jogos mais estudados na parte de bem-estar, saúde física, débito cardíaco e tudo mais. Então tem muitos estudos nessa área mostrando que melhora não só a aptidão cardíaca, como também traz bem-estar emocional, saúde emocional e tudo mais. Esse é um artigo que foi um achado que eu tive, assim, e quando eu descobri, para mim foi um achado. Então, por exemplo, na acessibilidade, né, na mobilidade. Então, um artigo mostrando que, através de um jogo, é um jogo de RPG, só que para pessoas que são deficientes visuais, e eles aprendem o caminho, e no caso era o caminho da própria universidade, e depois o caminho de um shopping center, né, um andar do shopping center, através desse jogo. Então, tudo aquilo que é, vamos dizer assim, obstáculos para esse deficiente visual, tem barulho de monstro. E tudo aquilo que é um caminho correto, o caminho que eles têm que andar,
tem barulho de dinheirinho. Então, ele vai jogando ali com o mouse e ele vai ouvindo um... E aí ele sabe que para lá ele não pode ir, porque para lá deve ter uma mureta, pode ter um cesto de lixo, e tudo aquilo que tem um barulhinho de dinheirinho caindo é o tesourinho, e é onde ele tem que andar. E depois eles comparam pessoas que foram treinadas no modelo padrão de treino de caminhada, que é o modelo assistivo, olha, por aqui não, por aqui sim, cuidado que aqui tem um lixo e tal, e eles treinam, e eles pegam essas pessoas que usaram esse modelo via videogame, né? Gamificado, como é a palavra do momento, né? E aí eles viram que eles tiveram um desempenho melhor, menos acidentes, eles tiveram mais segurança para caminhar, a segurança subjetiva de caminhada e tudo mais. São dados interessantes mostrando como o videogame pode atuar. Então, eu acho que essa é a grande pesquisa sobre... Eles usaram o modelo do Beck de tratamento de depressão e criaram um jogo 3D muito interessante chamado Sparks. E eles veem que o resultado do uso de videogame no tratamento da depressão é muito parecido com tratamento usual para a depressão. E aí não importa se você está fazendo terapia cognitiva, psicanálise, humanista, comportamental, o treinamento que o cara está fazendo, o usual dele, comparado com o jogo, tem um nível de melhora muito parecido, né? Então são dados assim que a gente tem que pôr entre parênteses ainda. A gente tem muita dúvida sobre essas coisas, mas tem um caminho mostrando que isso está sendo utilizado cada vez mais. Esse é um jogo muito interessante sobre estresse pós-traumático para familiares, parentes, familiares, cuidadores e até para o próprio paciente, mas principalmente focado no cuidador ou no familiar de pessoas que passaram por estresse pós-traumático na guerra, onde o jogador vai sentir na pele os sintomas de estresse pós-traumático relacionados à guerra. Então é muito mais um treinamento parental, né, mas no sentido de pais e família, do que a pessoa sente, qual é o tipo de sintoma, de confusão que a pessoa tem, as reminiscências e tudo mais. E aí tem uma versão dele que você pode colocar junto com vários biofeedbacks e conexões tecnológicas no corpo da pessoa, onde ela vai vendo consumo de oxigênio, o suor na mão e tudo mais, e aí você vai aprendendo a relaxar esses sintomas, né? Então ele tem duas versões, uma versão muito psicoeducativa para os familiares e uma versão para o próprio paciente que sofre de TEPT. E aí jogos para mudar a realidade também é outro campo assim enorme, está sendo cada vez mais usados esses jogos. Então o Peacemaker é um jogo que eu acho muito interessante, que foi um jogo criado para mudar a atitude com relação ao conflito palestino-israelense. Então é um jogo criado para você, é tipo um The Sims, não, um SimCity, né, que você tem que... Na verdade não é bem o SimCity, é o Civilization, que é aquele jogo que você tem que conquistar o terreno, ganhar a Europa, não sei o quê. Só que só tem uma solução, só tem uma forma de você ganhar o jogo, onde os dois estados, tanto o Estado palestino quanto o Estado israelense, sejam mantidos. Se você não conseguir um dos dois estados ganhar, a tela final é a terceira intifada, e aí começou a guerra, e aí você perdeu o jogo, né? Mas não só isso, isso é um jogo, então, tem artigos, os caras tentaram fazer uma modelação científica muito interessante, os dados são bem legais, mas a gente tem, por exemplo, não sei se vocês ficaram sabendo do V de Vinagre, que é o jogo que foi criado com relação à nossa revolta aqui brasileira atual. E é um jogo no qual você é um desses mascarados, o Guy Fawkes, e você tem que coletar vinagre enquanto escapa da PM paulista, né? E se você cai, bate no carro, por exemplo, a polícia te ensina como não se comportar. Tal. Então, essa brincadeira da revolta do vinagre, né? Então, isso foi um jogo criado no dia seguinte. Os caras demoraram 8 horas para criar, no dia seguinte, e é um jogo usado para mobilização social, para mudança de pensamento social. Lógico que eu fiquei pensando que seria muito legal, no meio do caminho, quando você conquista, sei lá, 10 vinagres, vir uma tela te dando algum ensinamento, né? Um conteúdo, do tipo, sei lá, você pode se manifestar de uma forma mais ordeira, não precisa de violência, uma coisa para você pensar, coisas para você refletir, talvez. Mas não, o jogo é só diversão. Mas ele está usando essa questão social para discutir, né? Para mostrar o impacto do videogame na sociedade. Dentro da parte cognitiva do videogame, eu vou passar muito rápido, porque talvez essa é a parte que a gente mais tem dados, né? A gente
Isso daqui é uma revisão básica da literatura, né? Mostrando, por exemplo, que o videogame ele tem impacto em diversas funções cognitivas, né? Então, tomada de decisão mais precisa, coordenação visomotora, atenção dividida. Então, como que é esse tipo de estudo? É importante a gente discutir, porque também são dados que a gente põe entre aspas, né? São estudos transversais, então eu pego vocês aqui, divido em jogadores e não jogadores e aplico um teste em você. E aí eu suponho que os jogadores têm um desempenho melhor, porque eles são jogadores de videogame e tal. Alguns tentam passar essa coisa, fazer estudos mais longitudinais, fazer estudos de treino, então depois eu pego a população que não joga videogame e treino essa população para saber se elas melhoram que nem os jogadores. Mas ainda é um campo que está sendo muito estudado, talvez é o campo que tem mais artigos publicados hoje de videogame, e a gente tem diversas questões metodológicas que eu não vou entrar agora, mas que são importantes. Isso em jogos comerciais, né? Em geral, o que eles fazem? Eles pegam aqueles jogos Call of Duty, Unreal, sei lá, na minha época era o Wolf 3D, o Doom, esses jogos bem antigos de tiro, não importa qual jogo que é, e eu ponho o cara para jogar, né? Então são os famosos jogos de tiro de primeira pessoa, né? Só que não só disso que vive a literatura. Então, um dos jogos mais antigos criados para avaliação, por exemplo, de estratégias, foi um jogo criado por pesquisadores, é o Space Fortress. E para mim é um jogo muito interessante porque ele continua sendo estudado ad eternum, assim, né? As pessoas continuam estudando esse jogo até os dias de hoje, e é um jogo criado em 90. E ele é um jogo que permite você mudar 50 parâmetros dentro dele, então ele permite bem uma visão experimental, e aí você vai ver, quanto mais nave inimiga, como que fica a estratégia do cara, quando tem menos nave inimiga, mas tem mais recursos, quando tem mais inimigos ao mesmo tempo, tipo, inimigos de raças diferentes para você combater, e aí você vai avaliando, e os estudos têm avançado, agora já estão avaliando junto com neuroimagem, então, é super interessante. Então tem os dois lados, né? Tem os jogos criados por pesquisadores e tem os pesquisadores que avaliam jogos comerciais. Eu acho que o grande porquê usar videogame, né? Acho que a pergunta era, e daí o videogame? Por que entra nessa história de avaliação? Então, eu acho que são muitas questões do porquê me motivaria a estudar videogame e avaliação neuropsicológica. Mas eu acho que algumas estão relacionadas, né? Que muitas vezes, eu tive a experiência no meu mestrado de avaliar... Mas no total a gente avaliou 600 pessoas a gente avaliou o CPT em 600 adolescentes, né? O teste de desempenho contínuo. Então, um teste de 14 minutos, extremamente ansiogênico, e eu vi em 600 molequinhos e menininhas o desespero de passar por aquele teste, né? Meu Deus, eu erro, eu acerto, e aí, não apertei o X quando não podia, não apertei a letra que deveria e tal. E aí eu lembro na época que eu achei um artigo que eu achei muito legal. O que eles fizeram? Eles pegaram o próprio CPT, o teste de desempenho contínuo, e transformaram num jogo do Pokémon. Então a barra de espaço era a Pokébola. Não sei se vocês lembram do Pokémon, mas o Pokémon é a história do menininho que tem um monte de animalzinho que ataca outros animaizinhos, e são animaizinhos míticos e mágicos e não sei o que. Um joga raio, o outro joga água e não sei o que. Então a história do Pokémon lá era do CPT, é que a barra de espaço é a Pokébola. E aí, em vez de aparecer letras do alfabeto na tela, aparecem Pokémons. E você tem que apertar a barra de espaço para pegar o Pokémon. Só que tem um Pokémon, não sei quem lembra do desenho, que não pode entrar na Pokébola. Que é o Pikachu, certo? O Pikachu não pode, ele não entra. Então a história é que é o X, né? Se você aperta a barra de espaço no Pikachu, você cometeu um erro. Então, na verdade, ele tentou gamificar esse teste, né? E o resultado é super interessante em motivação. Não teve muita diferença no resultado do desempenho de meninos com TDAH ou não, mas teve um dado muito relevante com relação à motivação a fazer o teste, a ansiedade de fazer o teste, né? Além disso, o videogame, como ele está muito relacionado com motivação, ele pode ser uma ferramenta complementar no teu rol de testes, no teu rol de ferramentas, para ajudar na motivação, na manutenção, diminuição de desistência, de dropout, né? Aumento do engajamento na avaliação. Até porque muitas vezes a avaliação é composta por ferramentas muito extensas e também para diminuição de fadiga e tédio, né? Então tá, o que a gente já sabe a respeito de avaliação em videogame? Então,
Começa lá atrás, a gente já tem desde 85 um estudo, por exemplo, mostrando e aí os estudos antigos são bem rudimentares, né? Eles criaram 80 fases de um jogo, esse pesquisador o Graham criou 80 testes dentro desse jogo e saiu avaliando habilidades psicomotoras, precisão perceptual, velocidade e habilidades de memória. O resultado que ele diz é que foi muito bom, mas ele não usou parâmetro de comparação. E aqui entra uma das nossas preocupações da aula de hoje, né? Como que você diz que aquilo está avaliando um construto, como que aquilo está avaliando um fator ou uma habilidade cognitiva, sendo que você não está comparando com outras ferramentas que já fazem isso, ferramentas tradicionais, por exemplo. A mesma coisa aconteceu nesse teste, né? Então ele criou um jogo que chamava Memória para Goblins, né? E era um jogo onde você tinha que lembrar, era um counting spam, uma tarefa de spam complexo, né? Onde você tinha que contar, uma tarefa de memória operacional, você tinha que contar a quantidade de informações que tinha ali e depois lembrar qual goblin apareceu. Então, quantos goblins tinha e de que raça que tinha ali. Muito legal, ele também disse que os resultados foram condizentes e tudo mais, mas, de novo, não correlacionou com os testes padrões que, sei lá, o Baddeley, o HIT ou que outros teóricos estavam usando na época de memória operacional. E isso enfraquece o poder do videogame como ferramenta. Aqui já começa uma tentativa de correlação, né? Então, o Multiflux foi um jogo também um pouco mais moderno, né, 2005, foi criado na Alemanha, então era um jogo criado para avaliação de inteligência não verbal, e aí esse autor ele já comparou um teste padrão ouro de inteligência não verbal, que é a escala de inteligência de Berlim, com o jogo que ele criou. E aí a correlação foi moderada, né, entre as duas formas de testagem, a papel e caneta, papel e lápis e o jogo. Agora, o ruim que ele comenta no artigo é que as pessoas aprenderem a jogar o jogo já demorava 10 minutos. Então, isso aumentou para 30 minutos o tempo do teste. Então, seria um contra da história. Agora, quem fez talvez os estudos que eu achei e que é o que eu estou me baseando um pouquinho no nosso trabalho, são os estudos do McPherson, que para mim são extremamente impecáveis na metodologia que ele tentou empregar para avaliação de videogame. Ele criou primeiro um jogo chamado Space Code, né? Então é tipo um códigos do VISC e do VAIS, só que em vez de ser o códigos é uma nave espacial e tem um espaço e tudo mais, né? Então um teste para avaliação de velocidade de processamento. E aí ele correlacionou, e aí a sutileza que ele tentou pensar é que ele correlacionou tanto com testes tradicionais de velocidade de processamento, quanto com testes tradicionais de processamento visual. Então ele tentou falar, bom, o jogo não é só velocidade de processamento, ele também tem processamento visual, talvez em excesso, né, além do próprio teste de papel e caneta. Então ele vai dizer lá que a confiabilidade do teste foi de 0,84, né? Quando você testa e retesta esse jogo, ele tem uma certa confiabilidade interna. Só que quando a gente vai ver a correlação, ele se correlacionou tanto com medidas de velocidade de processamento quanto de processamento visual. E aí isso motiva ele a fazer esse, na verdade, é o segundo artigo da tese de doutorado dele, e aí isso motiva ele a criar um terceiro artigo, onde ele adiciona não só o Space Code, mas ele vai adicionar também o Space Matrix, que já é um teste de memória operacional. E ele faz a mesma coisa, ele correlaciona com diversos testes de memória operacional, diversos testes de velocidade de processamento e processamento visual. E o que ele acha, aí sim ele fica satisfeito com o resultado, né, é que além de ter uma boa confiabilidade interna, o teste também apresenta uma variabilidade muito legal, né? Então, ou seja, ele se comporta como um teste. Você tem a pessoa que se desempenha muito bem, muito mal, muito bem, e a pessoa que desempenha na faixa de variabilidade mediana. Além disso, eu não coloquei aqui, mas ele encontrou correlações de 0,86 com cada um deles, um 0,86 e outro 0,80, se eu não me engano. Agora, olha que interessante, ele deu o passo além, que é o passo que a gente está tentando pensar no nosso projeto, que é avaliar a validade externa disso, né? Como que esses jogos estão se correlacionando com a vida real dos pacientes. Então, ele foi avaliar diversas notas escolares e tudo mais, e notas de provas de preparação de inglês, e ele viu que os testes de velocidade de processamento estão mais relacionados com notas escolares, e o teste de memória operacional está mais relacionado com
provas preparatórias de inglês. Então, ele faz toda uma discussão em cima disso, ele tem uma proposta dele, mas como eu estou falando um pouco de metodologia, esse processo me pareceu muito interessante. Bom, tenho 5 minutos, vou falar um pouquinho mais rápido do nosso projeto. Então, o nosso projeto, que a gente chamou de Projeto Neumann, né, que é a criação de um videogame para estímulo ou estimulação de controle inibitório, a gente também está fazendo, a gente tem que passar por esses passos metodológicos, psicométricos para validação do jogo, né? Para a gente dizer que esse jogo está falando de controle inibitório mesmo. Então, esse jogo é composto por uma renca de maluco aí que está me ajudando. É um projeto que ele tem relação com a Unifesp, com a Silvia Bolognani participando na parte de reabilitação, com o professor Leandro Malloy Diniz na Federal de Minas, o pessoal da DUC, o Ricardo Pietrobon e o João Ricardo Vissossit, que estão trabalhando na parte metodológica e psicométrica. E hoje, como que está o nosso projeto, né? O nosso projeto, a gente acabou criando 4 jogos, tentando tocar em 4 diferentes habilidades do controle do impulso, vamos dizer assim, né? Um controle da distração, um foco atencional, né, o controle inibitório motor e o controle inibitório de o planejamento e o uso do controle inibitório dentro do planejamento. Então, isso a gente tem, no site tem bastante informação, conforme a gente vai construindo conhecimento, a gente está colocando no site, mas o nosso modelo de validação, pensando como que isso... Então, assim, isso é uma ferramenta que a gente está pensando em treino, mas a gente tem que validar muito parecido com uma avaliação. A gente tem que dizer que isso está tocando naquelas funções, aqueles construtos, né, que a gente determinou. Então, por exemplo, o modelo que a gente criou primeiro a gente está definindo qual é o domínio cognitivo que eu quero avaliar. No nosso caso, controle inibitório, né? Depois a gente define subdomínios que podem estar sendo acessados, que a gente não gostaria tanto, mas que eles vão ser acessados e a gente precisa levar em conta. Então, por exemplo, sei lá, foco atencional e alternância. Então, a gente tem que ter isso na cabeça. Depois, a gente tem que saber quais medidas e olha a dificuldade metodológica, eu tenho que saber quais medidas do meu jogo estão falando de quais habilidades mentais que eu estou pensando em avaliar. Então, tempo de reação, talvez velocidade de processamento, erros e acertos talvez envolvidos, por exemplo, com controle inibitório. Aí depois a gente vai para um processo de análise fatorial e a gente quer validar esse construto. A gente quer saber se realmente essas medidas elas estão se comportando de forma parecida, se elas têm um desempenho que corre junto ou corre separado, cada medida avalia coisas diferentes ou estão falando da mesma coisa. Depois a gente tem diversos testes, a gente tem passos de avaliação de confiabilidade, então a gente quer avaliar se esse teste, se eu aplico esse jogo agora e aplico daqui um mês, ou daqui um dia, daqui 5 horas, esse teste vai ter um resultado parecido, né? Então uma confiabilidade teste-reteste, uma confiabilidade interna, se aplicadores diferentes aplicando esse jogo, o resultado é o mesmo. E depois a gente entra, que eu acho que é o mais difícil e que é o desafio todos esses artigos esses poucos artigos que a gente discutiu, mas é uma literatura mais reduzida, que é avaliar o construto. Então você tem vários passos para isso, né? Então, por exemplo, a gente vai avaliar, vai correlacionar com escalas de impulsividade, com escalas de funções executivas, para cada um dos jogos. Além disso, a gente vai ver como que isso se correlaciona com esses construtos correlatos. Então, inteligência, atenção, memória operacional e aí outros. Depois a gente quer avaliar como que pessoas que sabidamente nós já sabemos na literatura, nós já temos na comprovação empírica de que, por exemplo, bipolar tem problema em impulsividade. Como que um bipolar sairia no nosso teste? Como que uma pessoa com TDAH teria o desempenho nesse jogo, nesse teste, né? E aí, de novo, eu estou fazendo mais uma validação. E a responsividade, que a gente quer saber se esse jogo ele é capaz de avaliar a mudança da pessoa, né? Então, a mudança no tempo desse paciente, desse sujeito. Então, para cada um desses passos, a gente tem uma série de métodos estatísticos e ferramentas estatísticas para colaborar. Bom, as considerações finais, então, né? Eu acho que, para mim, a gente nem falou muito, mas eu acho que fica implícito. O grande problema do videogame é o valor, o custo para a criação de um videogame. Por isso que a maioria dos pesquisadores acabam pegando
jogos prontos, né? Porque a gente está vendo, eu estou sentindo na pele, e a nossa equipe está sentindo na pele, a dificuldade que é construir um jogo. Então, e a outra dificuldade que é metodologicamente como fazer essa avaliação, né? A gente tem várias questões incontroláveis relacionadas à situação experimental, o construto é um limitante, a gente tem que saber como fazer essa avaliação do construto. Por fim, eu gostaria só de falar do projeto, porque eu acho que a gente está falando de uma neuropsicologia 3.0, não tem como não falar de outros projetos que estão acontecendo, né? Uma colaboração. A Amy, que é uma colega do Rio de Janeiro, que tem uma pesquisa exatamente sobre esse assunto, né? Ela desenvolveu um teste computadorizado para avaliação de função executiva em crianças pré-escolares, então é um estudo super interessante que vale a pena ficar ligado. O próprio estudo, como eu falei, que você pode abaixar no teu celular, e, por exemplo, esse é um teste de controle inibitório super interessante. E o que eu gostaria de agradecer é que a gente sempre... agora faz 1 semana e meia que eu voltei da maior feira de games, nosso jogo foi um dos vencedores, dos 10 vencedores de 633 competidores, para levar na E3 o projeto. E eu acho que a gente tem que manter essa capacidade de ficar assombrado com a capacidade do videogame. Eu acho que a gente ainda vai ouvir muito falar de videogame e neurociência. É isso. Obrigado, gente.